Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Então hoje, em nome da Pastoral da Sobriedade, estamos aqui para refletirmos sobre este sétimo passo do nosso programa de vida nova, Reparar. Já vivemos 6 semanas, né? Mesmo por impedimento, né? Da nossa Secretaria da Saúde, né? Que nós sabemos que estamos vivendo esta epidemia do coronavírus, né? E a gente não está podendo, então, se reunir em grupo. Mas estamos fazendo o nosso trabalho online, dando assistência para aqueles que precisam, fazendo até mesmo algumas visitas em lares, né, procurando conversar e levar a palavra de Deus. É a missão da Pastoral da Sobriedade, mostrar Jesus Cristo, vida e libertador. E elaborando esses vídeos também, ajudam as pessoas a se manterem sóbrias, né, porque o programa de Vida Nova, ele trabalha uma doença que ela não pode ser descuidada, né, que é a doença da adicção, da droga e do álcool. Ela deve ser tratada todos os dias, infinitamente, até o último dia da nossa vida. Porque o vício não se cura e não se vence dentro de nós. Ele simplesmente tem tratamento, ele estagna, né? Mas ele não cura. Então nós precisamos tratá-lo todos os dias, né? Tomar o nosso comprimidinho, como nós chamamos, de proteção contra as recaídas, que são muitas, né? Então, como já falei, neste sétimo passo, nós procuramos dizer assim, que até o sexto passo, nós vivemos um trabalho, junto com Deus, com o Espírito Santo e com a comunidade, vivemos um trabalho interiormente, pessoal, onde primeiramente nós admitimos a nossa dependência. Aí o segundo passo, nós confiamos em Jesus Cristo, vida e libertador. Terceiro passo, nós entregamos o nosso fardo, a nossa dependência nas mãos de Jesus. Para no quarto passo a gente entrar dentro da gente e fazer aquilo que nós chamamos de inventário. E se arrepender, né? Um arrependimento sincero que brota do mais profundo do nosso coração. Aí no quinto passo, nós confessamos para nós mesmos os nossos erros e pecados, por causa da nossa adicção, confessamos nos nossos grupos de mútua ajuda, e especificamente nós que temos a nossa espiritualidade católica, seguimos a Igreja Católica, nós temos o sacramento da confissão, onde nós podemos procurar um sacerdote e abrir o nosso coração. Nós sabemos que a confissão, ela traz libertação dos nossos vícios e pecado, e ela também traz conversão e mudança de vida e prevenção. Ela previne nós também das recaídas, né? E dos erros e dos pecados que a gente pode cometer, né? Mas falando de Igreja Católica, como a dependência, ela não tem limites, não tem fronteira, ela atinge o rico, o pobre, o favelado, o morador das mansões, ela atinge a todos, independente de cor, de religião, independente de professar a sua fé em um Deus ou em outras coisas, ela atinge a todos. Então a Igreja Católica, através do seu programa de Vida Nova, ela acolhe e abraça todos que têm o desejo de se libertar, e mostrando Jesus Cristo, vida e libertador. E daí para chegar no sexto passo que vivemos a semana passada, né, aonde nós renascemos. Depois de todo esse trabalho de 5 passos, no sexto nós renascemos, tomamos força para seguir a nossa caminhada. Aí sim, hoje, a partir de amanhã, domingo, nós iniciamos o nosso sétimo passo da nossa caminhada, que é reparar. Bom, reparar é um princípio de conversão, é uma mudança de vida. Reparar é uma restauração que nós começamos em nossa vida interior e exterior, né? Aí é o momento de nós sairmos de nós, né? Reparar os males que nós causamos, as noites que nós deixamos nossos familiares sem dormir, né? Os prejuízos que nós demos financeiro e moralmente a eles.
chegou o momento então de nós tomarmos essa decisão agora, que é árdua, dura, difícil, e muitas vezes ela não se resolve momentaneamente, como nós vamos ver na leitura de hoje, né? E o passo ele diz assim: Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me, Senhor. Então esse é o nosso sétimo passo, onde nós vamos meditar hoje sobre a leitura do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo do 1 ao 4, e daí o versículo 26 e 27. Você pode pegar a tua Bíblia ou anotar, e depois fazer essa reflexão também em tua casa. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote, ele foi pedido cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Bernabé tomou Saulo consigo e apresentou aos apóstolos. Ele lhes contou como Saulo, no caminho, tinha visto o Senhor, como o Senhor lhe havia falado, e como ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus na cidade de Jerusalém. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Brevemente vamos fazer uma pequena reflexão, então, desta leitura, onde nós podemos refletir rapidamente, e ela se encaixa muito bem para nós que estamos na dependência ou para nós que estamos buscando a sobriedade, dia após dia, né? Então aqui no versículo 1, a gente vai meditar um pouquinho sobre a vida velha de Saulo, né? Que era um perseguidor, que procurava e ameaçava de morte contra os discípulos do Senhor. Esta é a vida desgraçadamente vivida pelo dependente químico, que ele procura ameaçando a morte a si próprio, se suicidando a si próprio, e em muitos casos tentando contra a vida dos seus familiares, né? Então esse Paulo, ele vivia uma vida de perseguidor, vamos dizer assim. É uma vida de uma pessoa que perseguia. E depois da sua conversão, não foi fácil, não foi. Ele passou a ser perseguido daí. Então ele foi caçador no primeiro momento e depois ele foi caçado. Então Saulo viveu esses dois extremos, o inferno, a morte, mas depois viveu a vida também em Jesus Cristo. O segundo passo para nós refletirmos é a conversão, que é um plano de Deus para a nossa vida. Deus não criou ninguém para que nós moremos numa sarjeta, para que a gente more matado ou se suicida. Não. Deus não criou nenhum filho seu para isso. Deus nos criou para uma vida nova, uma vida feliz, cheia de paz e de amor. Então a conversão é um plano de Deus. E aqui no versículo 3 e 4 fala muito bem disso na vida de Paulo e consequentemente para nós. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então veja bem, Jesus precisou derrubar Saulo por terra, o orgulho, a vaidade dele que ele tinha, aquela sede, aquela ânsia de perseguição.
servindo um Deus vingador que não permitia nada que não fosse a doutrina que ele seguia, não concordava com pessoas que professavam outra doutrina, que era a mesma que Paulo tinha, só que simplesmente não tinham Jesus Cristo, vida e libertador, na vida deles. E como até hoje ainda não tem como Salvador e Filho de Deus, né? Outras religiões que elas não são cristãs, muitas delas acreditam em Jesus Cristo, mas como uma pessoa normal como nós, não como Filho de Deus e como Deus na nossa vida, né? Como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E por fim, né, o terceiro ponto que eu quero refletir é a desconfiança e a dificuldade de reinserção que o dependente químico tem, né, depois da sua conversão. Saulo chegou a Jerusalém, isso está no versículo 26. Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. O dependente químico tem isso também. Quando ele para de usar a sua droga e começa uma vida nova, a comunidade fica olhando para ele, olha, esse é o drogado, esse é o cachaceiro. Até ele não conseguir provar para ele mesmo, e com atitudes e com atos de conversão, provar para a sociedade que ele é um homem novo, uma mulher nova, restaurado por Jesus Cristo, ele vai causar essa desconfiança. E pasmem, a maior desconfiança ainda do dependente químico hoje é dentro da sua família. Os seus familiares demoram. O dependente químico, muitas vezes, na melhor das intenções, eu vou na farmácia, eu vou na padaria, a família já fica com aquela tensão, fica voltados, nervosos, o que será que ele vai aprontar? E se demorar um minuto a mais do tempo estipulado, já vem aquela ansiedade e aquela roeção de unhas. Acho que recaiu, acho que usou droga, acho que não volta logo para casa. Por quê? Porque no seu tempo de ativa, ele judiou muito do seu familiar, então até esta confiança total voltar, ela demora. E muitas vezes o dependente químico não precisa falar, não precisa dizer, olha, eu estou bom, eu quero sobriedade. Não, ele precisa mostrar por atitudes que ele é um homem novo, que ele nasceu da cinza para ser um filho de Deus, para viver a sobriedade e para testemunhar o nome do Senhor Jesus. Então que fica este aprendizado para nós neste dia, aonde amanhã nós comemoramos, né, o grande dia da misericórdia de Deus. Então você que ainda está com dúvida no coração, meu irmão, você que precisa de libertação, você que está miseravelmente ainda tomado pelas drogas, se aproxima da misericórdia de Deus. Aí vai ser o encontro do miserável com a misericórdia. E uma grande obra vai surgir na tua e na nossa vida e na vida de tantas pessoas. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Que o bom Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.